Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Marcílio de Macedo Vieira. Vamos falar aqui da interpolação linear num assunto de juros compostos. Interpolação linear é uma estratégia de cálculo que permite determinar por aproximação um valor desconhecido que se encontra entre dois valores dados. Às vezes, as tabelas financeiras não fornecem o valor exato necessário para efetuar os cálculos que não estão sendo solicitados. É aí que entra o método de interpolação linear. Através dele, contornamos essa dificuldade, obtendo, mediante uma proporção simples, o valor desconhecido através de outros valores próximos presentes na tabela. Vejamos como se faz isso através de alguns exercícios de aplicação. Calcular o montante de um capital igual a R$200 mil aplicado a uma taxa de 14% ao ano com capitalização trimestral durante um ano. Então, para calcular esse montante, observe que a capitalização ela é trimestral. Logo, o prazo deve ser expresso em trimestres e a taxa anual deve ser convertida para a taxa trimestral. Vejamos os dados. Capital 200 mil, a taxa 14% ao ano, que é uma taxa nominal. Vou transformar essa taxa para uma taxa trimestral. Para isso, vou dividir 14 por 4, porque o ano tem 4 trimestres. Ao dividir 14 por 4, vamos encontrar 3,5% ao trimestre. Essa taxa de 3,5% ao trimestre é chamada taxa proporcional. O T é o tempo, é o ano, né? Então, um ano eu vou ter 4 trimestres. Logo, o N é igual a 4. Para calcular o montante, vamos jogar na fórmula. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Substituindo os dados, eu vou ter capital 200, que multiplica 1 mais I, transformando essa taxa para a taxa unitária, vamos ter 0,035 elevado a 4. Se nós formos em algumas tabelas, não vamos encontrar essa taxa de 3,5%. O que fazer? Pense bem, você tem os valores de acumulação de capital para 3% e para 4% na tabela. Então tem algumas tabelas que tem esses valores. Para encontrar o fator de acumulação de 3,5%, calcule a média aritmética simples desses dois. Parece esquisito, mas você está efetuando uma interpolação linear. Estamos supondo que, uma vez que a taxa de 3,5% é equidistante aos valores de 3% e 4%, o seu fator de acumulação deve ser também equidistante aos fatores de acumulação de taxas de 3% e 4%, ou seja, deve ser a média aritmética desses fatores. Consideramos então que A3,5% é igual a 3% mais A4% dividido por 2, né? Ou seja, a média aritmética, onde a 3,5% é igual ao fator de acumulação de capital para N igual a 4 e I igual a 3,5%. A 3% é igual ao fator de acumulação de capital para N igual a 4, né? Ou seja, o tempo igual a 4 e I igual a 3%. A 4% é igual ao fator de acumulação de capital para N igual a 4 e I igual a 4%. Atenção, não efetue imediatamente as multiplicações. Deixe tudo indicado, pois assim você poderá simplificar as frações que forem aparecendo, diminuindo assim o trabalho de cálculo e economizando tempo. Procure se habituar a trabalhar dessa maneira, porque na maioria dos concursos você não poderá utilizar a máquina de calcular e nem em prova. Então, vamos calcular aqui o montante. O montante é igual a 200 mil. Aí aqui, já olhamos aqui na tabela, tiramos esses valores. Aí eu vou pegar esses valores aqui, vou tirar, calcular, vou somar e vou dividir por 2. E esse valor eu vou multiplicar por 200 mil. E aí eu vou encontrar o valor do montante, que dá R$ 229.536,80. Vejamos agora como fica a interpolação quando a taxa fornecida não é mais número do tipo inteiro, mais meio, né? Por exemplo, 1,5%, 2,5%, 3,5%, etc. Vamos aqui ao exemplo. João toma emprestado R$ 1.000 e concorda em reembolsar o principal com juros de 3,6% ao ano.
compostos semestralmente. Quanto deve ele no fim de 4 anos? Tiramos aqui os dados. Observe que a capitalização ela é semestral. Então, os dados: capital, R$1.000, a taxa 13,6% ao ano. Essa taxa é a taxa nominal. Agora a gente vai da taxa proporcional semestral. Então, eu pego 13,6 divido por 2, porque o ano tem 2 semestres. Aí eu vou achar a taxa 1,8% ao semestre. Divido por 100, vou encontrar a taxa unitária 0,018 ao semestre. Essa é a chamada taxa proporcional semestral. O tempo são 4 anos. Em 4 anos eu tenho 8 semestres. Logo, n é igual a 8. Jogando na fórmula do montante, o montante é igual a 1.000, que eu multiplico 1 mais 0,018 elevado a 8. E se a gente for para a tabela, vamos usar a tabela e não temos, né? Nós não encontramos essa taxa, né, de 1,8%. Confere? Devemos então fazer o que? A interpolação linear. Então vejamos. Vamos pegar da tabela as taxas que se encontram imediatamente a seguir e imediatamente acima da taxa de 1,8%, ou seja, 1% e 2% respectivamente. Com os fatores dessas taxas, para n igual a 8, montamos o seguinte esquema. Nós temos aqui uma reta vertical à esquerda, que está marcado em cima aqui as taxas. A taxa é 1%, 1,8% e 2%. E os fatores de acumulação. O fator de acumulação correspondente à taxa de 1% é 1,082857. O fator de acumulação que corresponde à taxa de 1,8% é o que eu estou procurando, é x. E a taxa de 2%, o seu fator de acumulação é 1,171659. De acordo com o teorema de Tales, que fala que o que eu faço numa transversal eu faço na outra, então eu vou pegar 1,8 menos 1, que vai dar 0,8, tá aqui. E eu vou pegar 2 e vou subtrair de 1, ou seja, o de baixo menos o de cima, tá? Interiormente primeiro e depois externamente. Então, o que eu fiz aqui em relação à taxa, a reta de taxa, eu vou fazer aqui na reta que tá correspondente aos fatores de acumulação. Então, eu vou pegar x menos 1,082857, tá aqui, sobre 1,171659 menos isso aqui, que é 1,082857. E tá aqui esse valor. Aí montamos o que? A proporcionalidade, ou seja, o teorema de Tales, que você deve ter aprendido na 8ª série, diz que um feixe de retas, ao cortar duas transversais, produz segmentos proporcionais. Decorre disso que, se dividirmos em cada reta transversal o segmento superior pelo segmento todo, devemos obter o mesmo resultado, né? Podemos então escrever a seguinte igualdade. Isso aqui vai ficar 0,8 sobre 1 é igual a x menos 1,082857 dividido por 0,088802. Multiplicando em cruz, ou seja, fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? Das proporções, vai ficar x menos 1,082857 é igual a 0,8 multiplicado por 0,088802. Fazendo aqui essa conta, vamos encontrar o x igual a 1,153898. Portanto, o montante será igual a 1.000 multiplicado por 1,153898. Fazendo aqui essa multiplicação, vamos encontrar o montante igual a R$ 1.153,89. Bons estudos a todos e fiquem em casa.